Nenhum ou muito pouco sucesso tem se obtido na definição da consciência através da ciência. Presa aos dogmas materialistas, ela parece condenada a não ter muito o que dizer da característica fundamental da humanidade. Apesar desse impasse, pelo menos não temos a mesma dificuldade em dizer o que surge com a consciência. Língua, arte, religião, civilização, todas as variações da capacidade de ser consciente de si. Todas as diferentes religiões, civilizações e obras de arte apresentam semelhanças que revelam essa origem comum. Eu encontrei esse livro, que me fez duvidar de ter sido escrito por uma única pessoa, que cruza conhecimentos da psicologia, sociologia, antropologia, ocultismo em uma interpretação aguçada dos rastros que a consciência deixou na história humana, que nos indicam não só de onde ela veio, mas o que ela é e para onde ela está indo e nos levando. Você já notou que o vídeo é relativamente grande, então para poupar o nosso tempo, eu vou usar o início do vídeo para deixar bem claro o que o vídeo é e o que ele não é. Todo vídeo é a adaptação de um livro que eu irei falar mais no final. O que importa você saber agora são os vieses da obra. O autor usa a psicologia junguiana e a teoria da adaptação de Darwin para construir seu argumento. Para ficar claro, o foco dele é estritamente nos fatores internos e psíquicos que formaram a consciência. Então esquece menção a qualquer fator externo que tiver influência nisso. Ele defende que a consciência se desenvolveu por estágios, que aqui no vídeo eu simplifiquei em 4 fases. E diferente do que você deve estar pensando, a intenção dele não era criar a teoria final da consciência, e sim destacar o poder do desenvolvimento psicológico como uma forma de tratamento para o indivíduo. Então, enquanto o que ele diz pode, sob certas perspectivas, não ser uma resposta satisfatória para definir a consciência, ele ainda oferece uma visão transformadora em como enxergamos a vida pela luz da consciência. No vídeo, eu falo muito consciência e ego, e só são 2 formas diferentes para eu me referir ao mesmo fenômeno. Isso é preciso? Não, mas serve para você entender. O último detalhe é que, por razões psicológicas, o autor usa termos sexuais como castração, incesto, para descrever algumas ideias. Então eu devo frisar aqui que tudo é simbólico. Nada aqui é uma descrição literal de algum ato obsceno. Beleza? Então estamos entendidos. Para a história da origem da consciência ser contada, é crucial que se inicie pelo que havia antes da consciência. Aqui, como coadjuvante, a consciência não passa de um embrião no ventre do nosso protagonista, o inconsciente. No início de toda a vida, não há nada além de uma mãe. O embrião não existe por si só, e sim como parte dessa mãe. Em muitos mitos vemos esse retrato. Era uma vez o todo. Um todo que era tão todo que tudo que existia era ele mesmo. Não havia trevas nem luz, nem dentro, nem fora, nem começo e nem fim. Tudo era um e inabalável. Tudo era a Ouroboros. Sabe quando você olha para um cachorro e tem certeza que ele vive em uma paz sem igual? Isso é Ouroboros. É essa participação inconsciente paradisíaca com o todo. É a mesma dedução que fazemos dos primitivos e dos bebês no colo de suas mães. Você inteligente já percebeu que Ouroboros é um círculo. Algo interessante é o fato de, em toda a cultura, surgir o símbolo do círculo. Quando eu descobri isso, eu pensei, é óbvio, o que mais tem na natureza é círculo. Todo ser humano já viu a lua, uma fruta, outros olhos. E era um bom ponto. Até eu encontrar a seguinte questão. Por que o significado do círculo é praticamente o mesmo em quase todas as culturas? E aí? Harmonia, unidade, eternidade, interconexão, completude, perfeição. Todas formas ligeiramente diferentes de dizer a mesma coisa. Que coisa? A Ouroboros. A onipresença do que a gente está chamando aqui de Ouroboros revela que o símbolo do círculo não é algo transmitido culturalmente, ele é herdado. Assim como você herda seu pulmão da humanidade, há outros tipos de órgãos também herdados. Os arquétipos são, para Erich Neumann, os órgãos que formam a psique humana e definem seu funcionamento. Abra qualquer animal humano e você encontrará um estômago, 2 rins, fígado, etc. Assim como, na mente de
todo ser humano, você encontra dilúvio, dragões, gigantes e círculos que aparecem em todas as culturas. Também todos os estágios citados aqui são arquétipos da mente, e logo você vai entender por que o herói, que é o protagonista de todas as histórias que nós somos fascinados, e que eu vou me aprofundar no terceiro estágio, é o arquétipo de importância singular para a formação da consciência, da humanidade e para a sua formação como indivíduo. Que caso você não tenha percebido, consciência, humanidade e indivíduo são a mesma coisa. O mito do ovo na criação do mundo representa essa fase inicial, onde não há divisão, não tem tempo nem espaço. É o paraíso do Gênesis, ou como no mito da criação do Maori, é quando o céu e a terra estão unidos e não há espaço entre eles. A dualidade só pode surgir com a consciência, que ainda não está presente aqui. Tudo é um em harmonia nesses símbolos, porque tudo é um na psique dominada pelo inconsciente. O homem ainda não está em oposição à natureza. O ego ainda não está em oposição ao inconsciente. Não temos qualquer rastro de individualidade aqui. Em contraste, hoje a humanidade já superou esse estágio. A individualidade é um fato. O humano moderno se gaba da sua posição como um ser consciente, o que na prática é um ledo engano. Você vê na sua própria vida que estados de consciência são como relâmpagos interrompendo o nosso estado natural e inconsciente. Perseguir prazer e evitar dor é um exemplo do comportamento inconsciente que dita boa parte das nossas decisões. Desejamos a consciência, isso é indiscutível, mas nem sempre vencemos nossa situação original. O autor chama isso de incesto urobórico, o ato de penetrar na mãe, na Ouroboros. A força sedutora do inconsciente que vivemos ainda hoje acompanha a consciência em todos os seus estágios de desenvolvimento, com exceção do último. Com isso, você compreende que os estágios que eu vou listar aqui não são meros fantasmas do passado histórico da humanidade, mas sim imagens arquetípicas que operam no inconsciente hoje, assim como em tempos anteriores. A figura suprema do mar paradisíaco que tudo abarca da Ouroboros é a mesma figura que abraça com força e tenta impedir a consciência de nascer para a vida. E aqui temos o próximo estágio. Você já notou que conforme você cresce, a sua percepção das coisas e das pessoas muda? Esse é o efeito da consciência ao se desenvolver. Na medida que os objetos relacionados ao ego se desenvolvem, o ego se desenvolve também. O inconsciente, interpretado como Ouroboros, surge agora como a grande mãe. O ego, por sua vez, deixa de ser o embrião e se torna o ego infantil. O domínio paradisíaco da Ouroboros continua intacto aqui, e como acabei de falar, ela quer impedir a consciência de vir à vida. No planeta Terra, a mãe natureza tem seu reinado garantido através das forças do inconsciente. Observando essa situação de ditadura sobre o planeta, é impossível não se perguntar como que a consciência mal desenvolvida de um primata pelado e ansioso foi capaz de escapar ao irresistível domínio do inconsciente. Para responder essa questão, vamos entender como o inconsciente e a consciência funcionam. Segundo Neumann, o inconsciente opera de uma maneira única. Ele não é capaz de definir seus objetos numa série de explicações discursivas. O que ele faz é reunir símbolos em torno da coisa a ser explicada. O exemplo grosseiro é: imagina ver um cachorro. Sem esforço, surgem vários símbolos na sua cabeça. Surge um sentimento, uma palavra, uma promoção que você viu no shopping, seu avô que amava cachorros, a Amazônia, chamas. Tudo isso é o inconsciente agindo na sua forma caótica, jogando símbolos que para você às vezes são aleatórios, já que você nem entende a conexão que tem entre eles. Já a consciência opera selecionando e agrupando alguns desses símbolos soltos ao redor do objeto inconsciente. Quem faz esse papel organizador dentro da consciência é o que chamamos de ego, revelando com cada símbolo um novo lado do objeto desconhecido. Esse grupo simbólico formado na consciência torna um centro obscuro em algo conhecido. O cachorro existia no mundo, mas agora passa a existir também na psique como uma ideia. A consciência do cachorro foi alcançada. Simples assim. Agora é só repetir esse processo por mais uma centena de quintilhões de vezes, por alguns milênios de anos, com mais diversos conteúdos inconscientes e voilá! Aquele ego embrião evoluiu para um ego infantil. É um ego ainda frágil e tem pouca energia. Estar desperto seguindo esse impulso de assimilar, organizar e distinguir conteúdos é exaustivo. Logo, o sono é uma entrega com deleite ao abraço mortal do Ouroboros.
incesto orobórico. Para esse filho, a grande mãe ainda é o agente benfeitor do nascimento e da proteção, pois o conflito ainda não veio à tona. Mas é agora que essa casa cai. De todas as distinções feitas pelo ego, a mais relevante é a que dá o seu nome. Definir o que é um eu e o que é o outro. Essa separação é a que permite à mente consciente dizer: isso sou eu e isso é meu. Rapaziadinha, sejam bem-vindos ao berço da propriedade privada. De início, a ideia de eu e meu ainda é bruta. Para o bebê, não existe diferença entre a mãe e ele. Como para um primitivo, não havia diferença entre ele e o seu grupo. Isso é um dos pontos fascinantes que ele aponta com a sua teoria, que os estágios do desenvolvimento que a consciência precisou atravessar para se estabelecer na espécie humana são repetidos no desenvolvimento do indivíduo. O que cada um de nós vive no seu crescimento é uma fase que a humanidade como um todo teve que superar. Portanto, encontramos diversos paralelos na psicologia dos primitivos e dos bebês tão conectados aos instintos, assim como em outras fases que irei traçar mais à frente. A ideia de eu se refina à medida que a vontade da mãe se revela mais e mais oposta à vontade da criança. Com isso, a autoridade da grande mãe se torna tragicamente malévola para esse ego. O sentimento de incapacidade e solidão começam a colorir essa imagem que o ego tem da grande mãe. Essa é a marca de um estágio de transição, onde o ego infantil se torna o ego adolescente. Estamos chegando perto da façanha que permitiu à consciência escapar da supremacia do inconsciente. Lembra que estar desperto para o ego infantil era um estorvo? Agora maior e com mais energia, se torna o prazer de estar vivo. E o sono, que antes era um arrebatamento gratificante, passa a ser feito com crescente má vontade, pois dormir significa morrer. A grande mãe passa a ser a escuridão, a noite, a morte, o oposto de estar na luz da consciência. A velha divisão dualística da mente humana. O processo de formação da consciência é a história da origem dessa divisão, de quando saímos da supremacia do inconsciente para uma psique onde se equilibra consciência e inconsciente. O que era um, virou dois. Essas duas grandezas da psique são chamadas de masculino e feminino. Opa, vamos de nota do editor para evitar mais entendidos daqui para frente. Masculino e feminino descrevem a dualidade psicológica em que a mente humana se divide, que é consciente e inconsciente, e não devem ser reduzidos a termos biológicos ou sociológicos. O que isso quer dizer? Que toda tentativa de associar homem a masculino e mulher a feminino é um erro. Nenhum gênero é detentor exclusivo de uma dessas qualidades. Somos todos híbridos psicológicos. Ou seja, cada um tem masculino e feminino dentro de si, tem consciente e inconsciência. Mas com certeza vai vir alguém nos comentários para dizer que eu estou falando que homem é consciente e que mulher é inconsciente. Eu fiz minha parte. A consciência, devido ao seu modo de operar, se enxerga como masculino e vê o inconsciente como feminino. O que quer dizer que, mesmo a consciência de uma mulher é masculina. Surpresa? Você não é o único. A consciência não é masculina porque ela veste azul e aprecia ver retroescavadeiros trabalhando, e sim porque ela individualiza, repele, distingue e revela. Já o inconsciente coletiviza, atrai, une e esconde. No estágio da grande mãe, chegamos perto de concretizar essa divisão, mas ficamos no quase. O que está faltando? A consciência parar de igual um cachorrinho para dentro da grande mãe. O mito de Narciso é a expressão ideal desse estágio. O jovem rejeita o amor de ninfas e, como castigo, uma deusa o faz pagar com a vida se apaixonando pela própria imagem. Percebe que o elemento masculino quer se afastar e é dominado e dissolvido pelo terrível impulso da paixão dos instintos pertencentes ao feminino? Essa é a representação arquetípica do ego adolescente. Temos outros mitos como o de Perseu, Hipólito, Penteu, todos jovens que rejeitam a grande mãe buscando seus interesses e são mortos por ela, pois ainda não conseguem realizar o ato heróico da libertação. O incesto orobórico, vivido antes como uma experiência de pura satisfação, nesse estágio ganha um caráter sexual, lembrando que é tudo simbólico, crianças. Agora vira uma experiência de êxtase fatal, já que o ego se desenvolveu bastante para distinguir o prazer da união e a dor da morte. Mas aqui já não é uma morte por inteiro como das fases anteriores. É, na verdade, uma castração. Essa foi a façanha do ego.
E aí, já sacou quem morre no lugar da consciência? O ego entrega o Astolfo como símbolo da sua vontade masculina. Esse estágio psicológico de dependência do adolescente se expressa nos antigos rituais de sacrifícios humanos para a Mãe Terra em troca de garantir a sua fertilidade. Da mesma forma, o ego sacrifica o que tem de valor, pois para ele é o pré-requisito para continuar vivo se alimentando dos conteúdos criados pelo inconsciente. Para quem está se perguntando para que todo esse simbolismo sexual, tá na tela uma explicação. O feminino, então, é vivido pelo ego adolescente como essa figura dominante terrível que causa êxtase, seduz, enlouquece e castra. Espero que você entenda que isso não é ruim. A tendência do ego à autoconsciência cria essa dor, angústia e alguns sacrifícios humanos. Mas é uma característica necessária para que a consciência evolua e você possa hoje ter um iPhone. Atravessar a fase do ego adolescente é uma tarefa necessária dada à humanidade. Fatal é apenas permanecer nesse estágio. E aqui vai uma nota pessoal. Quando eu li a descrição sobre o estágio do ego adolescente, eu na hora consegui correlacionar com vários momentos da minha vida, principalmente a adolescência. Eu me via como uma vítima do meu inconsciente, dos meus instintos. Você literalmente vê a vida como se você fosse a vítima de uma força superior que você não pode fazer nada a respeito. Faltava a força de assumir a responsabilidade e dar o próximo passo, o passo mais difícil que o adolescente não se sente capaz de dar. Tem esse nome porque é um estágio que começa na adolescência, mas pelo que eu estou descrevendo aqui, você consegue perceber que não necessariamente termina com o final da adolescência, porque a gente ainda encontra muitos adultos nessa posição, incapazes de reagir à vida como vítimas da própria existência. Porém, cedo ou tarde, isso é superado. E o final da puberdade da psique é marcada pela luta bem-sucedida do herói. O princípio masculino se fortaleceu o suficiente para enfrentar a grande mãe. A consciência de si foi alcançada, e a história das histórias começa a tomar forma. O ego já não é mais o filho dependente acorrentado à supremacia do inconsciente. O ego-herói é a marca definitiva do novo estágio. A separação dos pais primordiais. A lenda de criação dos Maoris começa assim. Rangi Papa, os céus e a terra, são considerados os geradores dos homens e dos deuses e a origem de todas as coisas. No início, os céus estavam próximos da terra e tudo era trevas. Eles nunca eram separados e seus filhos procuravam descobrir a diferença entre luz e trevas porque os homens tinham se tornado numerosos, mas a escuridão reinava. Assim, os filhos de Rangi Papa conversaram entre si. Vamos procurar meios de aniquilar os céus e a terra ou separá-los. Tamatuenga, o filho mais feroz, disse: Vamos aniquilá-los. Depois falou Tani Mahuta, o pai das florestas. Assim não, que eles sejam separados um do outro. Então foi decidido. Ergueu-se Rongo Matana, pai dos alimentos cultivados para separar o céu e terra, mas não conseguiu. Depois, Haumia Tik-Tik experimentou a sua força, mas tampouco conseguiu. Em seguida, levantou-se Tangoroa para arrancar os pais um do outro, mas também foi incapaz de fazê-lo. Por último, levantou Tani Mahuta, o pai das florestas, para lutar contra o céu e terra. Os seus braços se mostraram fracos. Assim ele plantou sua cabeça na mãe terra e com as pernas para cima, golpeou os céus e arrancou um do outro. Nesse momento, lamentou o céu e gritou à terra: Por que este assassinato? Por que este pecado? Por que queres nos aniquilar? Mas isso afligiria Tani? Para cima ele mandou um deles e para baixo o outro. Foi ele que separou a noite do dia, e assim foram manifesta a luz e a escuridão. O mito Maori da criação unifica todos os elementos do estágio atual e dos anteriores. A dominação da escuridão, as tentativas frustradas do ego, a separação dos dois princípios universais e seu julgamento como pecado. No Gênesis bíblico, comer do fruto do conhecimento do bem e do mal é outro símbolo da separação dos pais primordiais, e também uma traição. O ato heróico de libertar os humanos do paraíso limitante é condenado em diferentes mitos. De fato, foi um crime contra a perfeição original. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Foi esse ato realmente a destruição do paraíso? Ou será que foi a criação de algo além do imaginado? O paradoxo da criação diz: para algo ser construído, algo deve ser destruído. E se nosso maior pecado fosse o começo de algo superior à perfeição original? Em outro vídeo do canal,
E esse é um vídeo que, pelo que consta aqui na minha papelada, você parece que não viu ele ainda. Onde eu exploro como a queda de Adão e Eva pode ser interpretada, na verdade, como um ato de cair para cima. O ato fundamental da consciência é dizer não. Diante da tendência do inconsciente de combinar e fundir tudo e dizer isto é tu, a resposta decisiva da consciência é dizer eu não sou isso. Você vê que esse é um elemento em todas as marcas da consciência. O ato heróico de Tani Mahuta surge da negação do estado anterior da união. A cultura surge da negação dos instintos e a afirmação do conhecimento que é transmitido do mais velho ao mais novo. A propriedade privada surge do não. Isso não é seu. Percebeu que a gente está no berço do que a gente considera hoje a sociedade? Aí vem uma pontuação do autor que me surpreendeu. Essa é a formação do patriarcado. Mas não o patriarcado das feministas. Neumann se refere a um patriarcado psicológico. Esse é o momento onde o princípio masculino, que quer dizer ordem, razão, separação, individualidade, começa a imperar no animal humano como um todo, derrubando a hegemonia do matriarcado, que era o reinado dos valores femininos, que não são os valores das mulheres, e sim o valor do caos, instinto, união, coletividade. Se tu para observar, a organização social humana é masculina pra caralho. Só o retrato atual das sociedades ocidentais superfocadas em torno do indivíduo já revela essa evolução dos princípios que deram forma à agricultura, ciência, arte e língua. Evolução é até um elogio, porque a situação atual está mais para uma deturpação desses princípios. Mas nem sempre foi assim. O desenvolvimento do patriarcado psicológico da sociedade surgiu como uma resposta à tirania da Ouroboros matriarcal que imperava. Isso acontece graças à assimilação do lado terrível da Grande Mãe pela consciência. O ego-herói, ameaçado pelas investidas do inconsciente, assimila o aspecto terrível da Grande Mãe e usa de volta no seu processo de fortalecimento. Do ponto de vista do desenvolvimento da consciência, é um uso positivo do aspecto destrutivo do inconsciente. A atitude combativa tomada pelo ego é uma etapa necessária. Longe de ser um comportamento sádico que busca a destruição pela destruição, é uma atitude que visa a independência da consciência. A ação destrutiva da Mãe Terrível precisa ser vista como um ataque pelo ego, para que ele possa devolver essa ação e assim se estabelecer de forma segura. O ego surge como herói, e a Grande Mãe tem uma nova cara. Duas, na verdade. O dragão, que vem do seu lado terrível, e o tesouro, que vem do seu lado bom. O crime da separação dos pais primordiais aparece como a culpa original. Até o primeiro animal que saiu da água e foi para a terra é jocosamente condenado por nós. A real é que a mente humana é viciada em sofrimento. Nosso foco excessivo no negativo nos permitiu sobreviver no mundo inconsciente da Ouroboros, mas na luz da consciência, ele se amplia de forma inimagináveis. A consciência não só traz a sensação de solidão, mas também apresenta o homem o sofrimento, o trabalho exaustivo, a penúria, o mal, a doença e a morte, na medida em que são percebidos pelo ego. Ao descobrir-se o ego solitário, simultaneamente, percebe também o negativo e se relaciona a essa descoberta. Estabelece uma conexão entre as duas situações e interpreta o seu nascimento como culpa, e o sofrimento, a doença e a morte como castigo. A dor de um bebê humano é como a dor de um animal, não é conceitualizada. É um evento como qualquer outro indiferente para o bebê. É claro que ele reage diante da dor, mas quando ela passa, acabou. Os adultos, por outro lado, com o ego formado, carregam o evento como um conteúdo vivo na sua mente, o assombrando diariamente enquanto vivem um futuro desconectado desse evento. Naturalmente, nós culpamos a nós mesmos e a consciência por nossa situação. Entretanto, tem um detalhe importante nisso tudo. São os pais primordiais que fazem a acusação, e não o ego. É o inconsciente, como representante da lei antiga, acusando o filho consciência por realizar sua emancipação. Jesus é o exemplo de um herói que precisou assumir atos criminosos contra a antiga lei para estabelecer a nova lei do amor. O ego-herói deve assumir seu ato e suas consequências, porque enquanto se curva a essa acusação e aceita a sentença de morte, a consciência se comporta como um ego-adolescente, presa à influência da Mãe Terrível. E como este, o seu destino é a autodestruição. O ego, pronto para o seu desafio, toma coragem, assume seu ato e avança para matar o dragão que espreita no desconhecido. Ele está convicto que isso é pela sua própria sobrevivência, pela própria glória.
Mas e se eu te contar que o ego não é o verdadeiro herói dessa história? E se apesar da luta feroz, o esforço constante, o ego for meramente o servo de algo superior? Nas fases iniciais, o ego era apenas um coadjuvante do processo de criação focado na Ouroboros. Ocupando o papel do protagonista, agora encontramos o ego como herói. O arquétipo do herói é o precursor da humanidade. O seu destino é o modelo que deve e sempre foi seguido por nós. Amamos todo tipo de história, mas já reparou que no Ocidente tem uma que reina em absoluto? A história de um herói em uma missão. Por que temos uma espécie de fetiche por histórias onde o herói enfrenta um dragão e conquista um tesouro? Porque essa é a nossa história. Quer dizer, é a sua história. Para quem que surgem os problemas na tua vida? Quem tem que resolver as merdas que tu tá passando? Somos vidrados nessas histórias porque elas são a materialização do que a nossa consciência teve que fazer e faz o tempo todo. Se libertar através da superação de obstáculos. Um exemplo você vai ver como isso está em tudo. Uma pessoa que se disfarça, entra na guerra desafiando as tradições do seu país para salvar sua família e derrotar um grande mal. Os elementos de uma história são só símbolos para um centro em comum. Um herói, um objetivo, um dragão que leva um tesouro. A linearidade da consciência constrói essa narrativa, e ela necessita atravessar ela por mais dolorosa que pareça. É indiscutível que a maioria das pessoas são coadjuvantes na história humana e na própria vida, mas o fato do arquétipo do herói estar na base do que nos faz humanos faz com que o mito do herói seja fantasiado e buscado, mesmo que seja para ser vivido através da vida de outros. A parte decisiva do mito do herói é a batalha com o dragão, que representa as forças do inconsciente. Mas tem algo de diferente aqui. Diferente do estágio da Grande Mãe, o dragão é bissexual. O que quer dizer que, igual ao Ouroboros, ele contém o feminino e o masculino dentro de si. O herói só derrota o dragão se matar a mãe e também matar o pai. Como diria o locutor da Sessão da Tarde, uma dupla da pesada. Pra gente entender o que o pai tem a ver com essa treta, temos que esclarecer primeiro o assassinato da mãe. O dragão é um símbolo onipresente nas culturas humanas. O seu significado vem do mundo interno humano, assim como do mundo exterior. Aonde quer que você vá no mundo, tem um predador impossível de escapar. Se você quiser escapar de um felino, você entra na água. Se quiser escapar de um jacaré, você sobe em uma árvore. Se quiser escapar de uma ave de rapina, você entra em uma caverna. Contudo, nenhum desses refúgios vai te salvar de um predador. As serpentes. Elas estão em todo lugar, sempre à espreita e logo se tornaram o símbolo do obstáculo supremo no inconsciente humano. Eu não sei se você já reparou, mas o dragão é só uma serpente que bebeu muita água. O inconsciente vira pro ego esse mal que espreita a cada curva. Na sua tentativa de impor os valores morais e de ordem vindo da consciência, o ego sempre encontra resistência na forma de medo, preguiça e emocionalidade. A batalha decisiva do herói é, antes de tudo, uma batalha contra a sua própria natureza. Todo desafio externo na sua vida, seja um vício, um inimigo, uma prova, é só a expressão exterior de algum conflito interno que só é resolvido quando o dragão interior do caos é dominado. Quanto mais vamos contra o inconsciente, mais a mãe natureza tenta impor a sua dominância e reganhar o controle sobre a psique. Essa é a batalha contra a mãe que nos leva a outra batalha de igual importância. O ego-herói atua como representante da ordem, justamente por se opor ao dragão que defende a hegemonia do caos. O que ele não esperava é a própria ordem dar origem ao outro dragão. O princípio masculino, como pai terrível, representa a antiga lei, a antiga religião, a antiga moralidade. Todas as convenções e tradições que tentam obstruir a consciência de progredir, limitando sua independência. As leis e a moral são fundamentais para a coesão social, mas quando tomam seu aspecto destrutivo, a conversa é outra. A antiga lei é o outro extremo da dualidade, que como excesso de ordem, não aceita ser substituída. O apego às crenças antigas sempre tentam sufocar a criação de algo novo. A pessoa comum tem medo de ir contra a autoridade, mas o herói, dotado da visão de uma vida melhor para todos, aceita a batalha. Logo, o dragão da ordem com seu conservadorismo se vira contra o herói. No mito grego, Urano, o céu, reinava com tirania impedindo a formação de um novo reinado, até que seu filho Cronos castra o pai e toma o domínio, estabelecendo uma nova ordem.
Sem nenhuma surpresa, Cronos reinou com despotismo, para que nunca fosse substituído, até que seu filho, Zeus, se voltou contra ele, derrotou o pai e estabeleceu o panteão dos deuses gregos. Um detalhe importante é que em todas essas lutas, a mãe de cada um deles, o elemento feminino, foi crucial para que eles pudessem derrotar o pai tirânico. Os mitos nos mostram que o excesso do feminino só pode ser equilibrado pelo masculino, e o contrário é igualmente verdadeiro. Matar a mãe é a superação do inconsciente e seus impulsos. Matar o pai é a superação da velha consciência e suas limitações. A consciência precisa andar no caminho do meio. Lembra do processo de conscientização que o ego organiza os símbolos dentro da consciência e torna um objeto consciente? Isso a que o mito do herói se refere de forma simbólica. A briga do ego com o inconsciente se dá no processo dele encarar o conteúdo que emergiu do inconsciente como um dragão e tentar dominá-lo sem que isso o destrua. Essa é uma mostra da importância dos mitos para a humanidade. Como obras de arte, eles são a expressão inconsciente do que a psique humana estava passando naquele período. De forma semelhante, os sonhos são expressões inconscientes do que a psique do indivíduo está vivenciando. Seu significado talvez não seja captado de forma espontânea pelo artista ou sonhador, mas para um intérprete perspicaz, ele é carregado de sentido. Até então, tudo está mostrando pra gente o ego como centro, o herói do rolê. Mas já sabemos que essa não é bem a história. Pode ser que seja o tesouro. O ego atraído por essas novas riquezas é cegamente guiado por esse caminho. O tesouro realmente faz parte disso, mas não como uma força superior. Ele é um elemento nessa equação, assim como o ego. O dragão, o tesouro e mesmo a luta estão todos servindo a um propósito oculto. Mas o tesouro é de fato o marco de uma revelação. O tesouro é expresso em mitos como a princesa cativa, o elixir da imortalidade, o item mágico, a pedra filosofal, fortunas, poderes especiais. A luta com o dragão não é sobre matar o dragão, é na verdade sobre domar ele, e com esse ato, obter um auxiliador para sua jornada. Aí que surge o tesouro como a parte criadora do inconsciente que se soma à consciência e forma a união fundamental da criação. O masculino com o feminino. O tesouro é a contraparte feminina do herói, da mesma forma que o pai terrível é a contraparte masculina da mãe terrível. Após derrotar o dragão e encontrar o elemento feminino auxiliador, temos uma nova fase nessa relação. Ao invés de conflito, o que temos aqui é um retorno à natureza. Que em alguns mitos é um retorno no sentido bíblico da coisa, se é que você me entende. A união herói-tesouro é a união dos pais primordiais, só que em um nível superior. É um novo casamento entre ordem e caos. Era um que se tornou dois. Como dois, se odiaram, se amaram, lutaram, se uniram, logo como dois, se tornaram um mais uma vez. Essa união dá frutos internos e externos. Na vida da espécie humana e do indivíduo temos a arte como exemplo. O inconsciente é receptivo e aberto a tudo o que surge. Não à toa, ele é o repositório de todas as experiências humanas. E por isso, a raiz da criatividade. A consciência, por outro lado, rejeita conteúdos que não a interessam, a tornando capaz de focar e selecionar. A arte só pode ser alcançada pela junção da capacidade diretiva da consciência com a capacidade criativa do inconsciente. Em um nível pessoal, essa relação entre os dois princípios da criação mostra ao homem que a mulher não é só um objeto para se atingir a sexualidade, mas uma projeção do que habita no seu inconsciente. Através da mulher, o homem encontra a ânima, as qualidades femininas que existem dentro dele. Tomando consciência dela, sua psique se desenvolve. A recíproca é verdadeira para mulheres com relação ao homem e seu ânimos. Os grandes indivíduos da humanidade exibem um certo hermafroditismo psíquico, onde você nota um equilíbrio das forças masculinas e femininas. Não à toa suas criações e feitos são de impactos quase universais. Você pode listar o que de pior a humanidade produziu, mas não dá para negar que nós também somos a mesma espécie que criou Buda, Madre Teresa e Jesus. Temos algo de transcendental escondido dentro de nós. Acessamos isso através do cumprimento do nosso potencial heróico, resolvendo o nosso conflito interior. A nova união que o tesouro proporciona é o marco da revelação que eu mencionei agora há pouco. Através desse passo, o mito do herói se torna o mito da transformação, confirmando ao herói sua descendência divina e o revelando quem o guiava desde o princípio, o Self.
O self de Jung possui diferentes nomes. Uns chamam de voz de Deus, outros de intuição, e a única coisa que importa é que são apenas tentativas de descrever o fenômeno quase inexplicável que dá origem a respostas ou orientações que humanos recebem e que não poderiam ter vindo de sua razão. O self representa a totalidade da psique. Para você sacar o que é essa totalidade, imagina que alguém pergunta o que é a sociedade. Se eu respondesse que a sociedade é a junção de um bando de pessoas no espaço, estaria certo? Não. Pessoas viajando num ônibus do Rio ao Salvador por quase 3 dias não formam uma sociedade. A sociedade é mais do que a soma de suas partes. Um grupo de pessoas é o componente material, mas desse grupo precisa emergir tradições, leis, crenças compartilhadas que aí sim formam o que a gente chama de sociedade. Uma sociedade é seus indivíduos, mas também é mais do que a soma deles. O self é a soma do inconsciente e a consciência, mas é mais do que essa soma. Todo o simbolismo do Ouroboros que está presente antes do início do desenvolvimento ressurge aqui no final, quando a consciência se aproxima do self. Mais uma vez a psique alcança a completude, perfeição e harmonia. Esse é o processo de individuação que, de forma simples, é o processo de se tornar você mesmo. E não é que ele termina aqui, ele começa aqui. O self guia o ego e a consciência em sua direção através da centroversão, que é a tendência inata da totalidade a criar partes e integrá-las em uma unidade maior. Você vê isso na natureza. Seres unicelulares separados se uniram para formar um organismo maior e depois se separaram novamente em tecidos e órgãos para se unir mais uma vez num organismo ainda maior que o anterior e seguem em sucessão infinita, desenvolvendo seres mais e mais complexos. Vemos o mesmo na sociedade. Famílias se juntam e se formam clãs, que se separam em outros clãs que se formam tribos, que se separam em outras tribos e formaram cidades, que se separaram em outras cidades e formaram um estado. A centroversão é uma tendência no universo e no ser humano. É um processo inconsciente para o ego no início. Ele jura que está no controle, mas ele é só uma ferramenta. Como eu falei nesse outro vídeo do canal, que esse aqui tá tranquilo porque esse aqui parece que você já viu esse. O ego é uma falácia orientadora. Ele é uma ilusão, mas uma ilusão que cria a possibilidade de auto-orientação, que nos leva à libertação. Com a união da consciência inconsciente, o ego se torna consciente da própria posição como ferramenta de algo maior. Agora, a jornada é um caminho reverso, que é tão doloroso para o ego quanto a primeira parte, pois ele deve aprender a se entregar à força que teve que combater. O ego abre mão da sua posição central na consciência e permite o self ocupar esse espaço. O verdadeiro herói que por trás de tudo guiou a consciência através do conflito a um novo paraíso. O que Neumann e Jung descrevem como individuação bate exatamente com o estado reconhecido como despertar pelos budistas, se tornar um com o Tao pelos taoístas e o reino de Deus pelos cristãos. O caminho do desenvolvimento da consciência é o caminho do nosso desenvolvimento como humanos. A única diferença que vejo nos grandes indivíduos da humanidade é que eles aceitaram encarar os dragões da própria alma e do mundo exterior, que o humano comum prefere evitar. História das origens da consciência. Esse é o livro escrito por um discípulo do Jung, que o próprio Jung admitiu que queria ter escrito esse livro. Mesmo sendo livro de psicologia junguiana, Erich Neumann afirma na introdução que vai ter que corrigir algumas afirmações que o seu mestre Jung fez em outras obras. Resumindo, o bicho não estava de brincadeira quando ele escreveu esse livro. Ler ele teve um impacto gigantesco na minha vida, principalmente por causa da minha mente extremamente racional. Não é porque ele revelou algo que eu não sabia, mas porque ele forneceu argumentos racionais e psicológicos para algo que eu acreditava só poder ser compreendível de forma intuitiva e espiritual. Ele simplificou toda a complexidade de se tornar um ser humano melhor em assumir o duro papel do herói, que no fim é o papel que eu admiro de qualquer jeito, porque todo filme que eu vejo, todo personagem que eu admiro só ocupam esse papel de importância para mim porque eles fazem o que a minha consciência quis fazer por anos, mas meu ego subdesenvolvido tinha medo de encarar. Se tu se interessou pelo que eu dividi até aqui,
Vai ler esse livro, na moral. Eu reduzi muito, mas muita profundidade de conhecimento que tem lá. Senão eu acabaria com um vídeo de 1h30, que eu iria adorar, mas eu queria criar um vídeo minimamente acessível para as pessoas. E esse foi o meu real trabalho aqui. Simplificar e facilitar o entendimento da mensagem do livro. Até porque eu tenho que admitir que, por mais que eu queira que as outras pessoas leiam, ele não é um livro para qualquer um. Não é um livro impossível, mas é um livro difícil. Ele exige que você faça uma leitura ativa, que você busque o significado de palavras, que você reflita sobre o que você está lendo. Às vezes eu passava 1 hora em 2 páginas para você ter noção. Por hora é isso, crianças. Agora está na hora de eu descobrir qual vai ser o próximo pepino que eu vou descascar para trazer aqui para vocês. Até lá, busquem conhecimento.